Aí comecei a gravar aqui da segunda parte da aula, tá? Bom, pessoal, a ideia agora é a gente entrar na parte de desempenho, análise de desempenho de memória, tá? Tem essa disciplina, ela tem muito foco em desempenho, né? Você vê, a gente ficou um tempão lá dentro do processador estudando algumas métricas de desempenho de processadores. Agora a gente vai deixar um pouquinho a parte de processamento e vai olhar métricas de desempenho para caches, né? De maneira isolada, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente vai começar a unir essas coisas, né? Métricas relativas ao processador, né? A tudo aquilo de CPU time, por exemplo. Agora a gente vai poder embutir informações de memória nessas métricas, né? Porque agora, afinal de contas a gente vai passar a avaliar dentro do projeto de cache, né? O que a gente pode esperar em termos de desempenho, tá? Desempenho para a gente é uma palavra bastante ampla, porque desempenho no primeiro momento, tem a ver com o tempo, né? Diminuir o tempo de execução é aumentar o desempenho, tá? Porque desempenho, a palavra desempenho para processamento, ela é 1 sobre tempo de processamento, tá? Então, ela é inversamente proporcional ao tempo de processamento. Então, um programa executou em X unidades de tempo, o desempenho, né, do processador para executar aquele programa é 1 sobre X. Tá? Então, o desempenho é uma métrica definida como 1 sobre tempo de execução, a maneira mais usada, né, para definir desempenho. Mas desempenho, de uma maneira um pouquinho mais alto nível, mais ampla, ela tem relação com todas as métricas que você usa para avaliar uma parte do sistema. Por exemplo, cache, desempenho pode ter a ver com o tempo também. Ou seja, qual é o tempo para você, o tempo de resposta de uma cache média, né? Isso tem a ver com tempo. Mas desempenho, no caso de cache, pode ter a ver também com taxa de acerto e taxa de falhas, né? Porque para uma cache ser rápida, ela precisa ter uma alta taxa de acertos, uma baixa taxa de falhas, né? Então, olhando com um pouquinho mais de detalhes, né, quando a gente fala em desempenho de cache, a gente está falando em melhorar a taxa de acerto, tá? Que vai ter como consequência a melhoria do desempenho, porque vai diminuir o tempo de resposta da cache, né? Ou a latência, né? E vai aumentar a vazão, assim, quantos dados a cache consegue devolver para o processador por unidade de tempo. Então, desempenho engloba todas essas métricas, agora quando a gente está falando aqui em cache, tá? Então, vai ter informação de tempo, mas vai ter muitas informações que são taxas, tá? Que a gente às vezes quer aumentar, às vezes quer diminuir, né? Taxa de acerto a gente quer aumentar, taxa de falhas a gente quer diminuir, tá? Então, a palavra desempenho, né, para memória aqui, ele é um pouquinho mais abrangente do que desempenho para processador. Um dos pontos mais importantes aqui é entender o que é falha de cache. Para a gente começar, né? Nossa base a gente tem uma memória principal enorme e uma memória cache pequena. Ou mais do que uma cache, mas todas as caches são muito menores do que a memória principal. Isso significa que a gente vai ter muitas posições de memória serão mapeadas para a mesma posição da cache, ou para a mesma linha de cache, tá? Ao mesmo tempo, não, porque só cabe um dado ali naquela linha de cache, né? Ou, se for uma cache associativa, cabe alguns blocos, né? Mas, se a gente precisar usar a cache, ou usar uma linha de cache, um conjunto de cache, né? Com um novo dado de memória, a gente vai ter que tirar aquele que estava na cache. Então, a gente diz que existe uma certa competição por posições de memória, né? Por posições na memória cache. Ou seja, várias posições ou vários endereços de memória principal vão ser mapeados para mesmas posições da cache. Isso é fundamental para entender que caches vão falhar, ou seja, que caches vão responder ao processador tardiamente, porque o processador vai buscar um dado na cache, ele não vai estar na cache, em muitos momentos, né? E aí o processador vai ficar esperando que aquela cache vá ao próximo nível de cache ou à memória principal, tá? Gerando um atraso, né, na resposta. Então,
antes de mais nada, definir o que são os tipos de falhas que a gente pode ter na cache. Importante para a gente ver que alguns podem ser evitados e outros não, tá? Então, cache miss, né? Cache miss é falha de cache. Os misses ou as falhas de cache são divididas, isso em termos didático, tá? Inclusive, até um pouquinho confuso, principalmente esses últimos dois aqui, eles se confundem bastante, mas vamos fazer como o livro faz para a gente não ter dificuldade depois de encontrar o conteúdo, tá? Falhas compulsórias, tá? Compulsórias são aquelas falhas que a gente não conseguiria evitar. Por exemplo, você acabou de ligar o seu computador, sua cache está vazia, tá? É inevitável que o processamento inicial de qualquer programa, logo que você iniciou seu sistema, vai gerar um monte de falhas de cache. E são falhas que, por maior que seja a cache, elas vão acontecer, porque a cache no início está vazia, tá? Então, a primeira referência a um bloco, a um dado, né, que está em um bloco de cache, sempre vai causar falha, tá? Então, são falhas compulsórias, são inevitáveis, tá? Acontece, inclusive, para caches grandes, tá? Uma cache ideal, ainda assim, falhas compulsórias vão acontecer. Então, isso já diz para a gente o seguinte, nós nunca vamos alcançar 100% de acerto, tá? Porque falhas compulsórias acontecerão. Falhas de capacidade, causada quando a cache não pode manter os blocos que estão em uso no programa, tá? E aí acabam gerando replacement, né, substituição de blocos, né, na cache, ou seja, blocos vão ter que ser substituídos na cache e levados de volta para a memória principal, né? Aqueles que estão sendo substituídos vão ter que ser atualizados na memória principal. Tá? E acontece mesmo se você tiver uma cache totalmente associativa. Tá? Então, falhas de capacidade tem a ver com... Não tem como manter um determinado bloco, você precisa levar o bloco para a memória principal e trazer um novo que está sendo utilizado, né, pelo processador naquele momento. E falha por conflito, tá? Aí que eu digo que esses dois aqui, eles são um pouquinho, são bem parecidos, tá? Falha por conflito é causada quando múltiplos blocos competem pelo mesmo conjunto, tá? Então, você tem um caso aqui onde você tem vários blocos de cache, tá? Que vão ser mapeados no mesmo conjunto, e aí, inevitavelmente, tá? Se aquele conjunto estiver cheio, tá? Você vai ter que substituir blocos e levar de volta os dados que estão sendo substituídos para a memória principal, tá? Isso aqui acontece mesmo se existir posições vazias em outros blocos, porque qual que é a diferença fundamental entre capacidade e conflito aqui? E conflito é bem específico, se você falar cache miss por conflito, você está falando que dentro de um conjunto... o conjunto já está cheio, algum bloco vai ter que ser retirado e levado para a memória principal. Aí, você poderia me perguntar, mas existem outros conjuntos da cache que estão livres. Mesmo assim, a gente não poderia, porque um bloco ele é mapeado para um conjunto diretamente. Ele precisa... Ai, gente, só um segundinho. Minha mãe. Oi, mãe. Eu tô bem... Então, eu tô terminando a minha aula, aí eu vou com você, tá? Eu posso te buscar, a Yara não vai ocupar o carro. Tá bom? Eu termino daqui a 25 minutinhos e vou. Tá? Um beijo, mãe. Tá bom. Tchau, beijo, até. Não esquece os exames, tá? Bota na bolsa. Então tá, um beijo. Tchauzinho, mãe. Ai, gente, desculpa que eu não consegui combinar com ela antes. Deus ajude que minha mãezinha passe por essa etapa dura. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Eu nem lembro mais o que eu estava falando aqui, mas acho que eu estava explicando a diferença da capacidade para conflito, tá? Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor com o desenho, mas não se atentem a esses detalhezinhos aqui, porque para a gente vai interessar assim, houve falha ou não houve falha. A gente não vai falar muito em diferença entre as falhas daqui para frente, tá? Mas é importante a gente entender os conceitos que o livro mostra, tá? Vamos supor que esse aqui seja o conjunto 1, esse aqui seja o conjunto 20 da cache, tá? Tem vários conjuntos entre eles aqui. Tá?
Vamos supor que esse conjunto tenha 2 blocos, associatividade 2, tá? A falha por conflito, tá? É a seguinte, ele está supondo que um dado bateu lá no bloco 20, ou seja, o mapeamento de um dado que o processador pediu, o mapeamento levou ao bloco 20. É o bloco 20 que deve ter o dado que o processador está buscando. Só que quando chega ali no bloco 20, o bloco 20 está ocupado pelo amarelinho, e eu vou colocar uma outra cor aqui, pelo azulzinho. Aqui, eu vou marcar de azul. E o que o processador está buscando não é nem o amarelinho e nem o azulzinho. Tá? Ele está buscando um outro dado que foi mapeado também para o bloco 20, mas que não está no bloco 20. Então, isso é uma falha de cache. Então, inevitavelmente, vai ter que levar ou o azul ou o amarelo de volta para a memória principal, se eles estiverem sujos, né, se eles estiverem modificados, e trazer da memória principal o novo bloco, que eu vou colocar aqui de cor, sei lá, laranja aqui, e substituir o amarelo pelo laranja, jogou o amarelo fora. Tá? Essa é uma falha por conflito. Tá? Mesmo que o bloco 1, por exemplo, estivesse vazio, livre, né? O bloco 1 não, o conjunto 1 tivesse 2 blocos livres, tá? Inválidos lá, o laranjado não poderia ocupar nenhum deles. Então, essa é uma falha por conflito, é um conflito dentro do próprio conjunto, não cabe mais, tá? Não cabe mais nenhum bloco. Então, só para diferenciar os 2 tipos de falhas que são mostradas aqui no enunciado, tá? No slide aqui. Tá? Esse slide aqui mostra para a gente, pessoal, só para deixar uma visão um pouquinho mais... uma visão um pouquinho mais realista, né? É um gráfico onde mostra a cache aumentando em capacidade, ó, desde 4K até 4.096K, que seria 4 mega, tá? Então, desde 4K até 4 megabytes. Né? E aqui no eixo Y, a quantidade de falhas a cada 1000 instruções, tá? Então, aqui não separou, nesse caso aqui, não está separando os tipos de falhas, tá? Está englobando todas as falhas, todos os tipos de falhas a cada 1000 instruções. Então, aí a gente vai vendo aqui a queda, à medida que a gente vai aumentando o tamanho da cache, principalmente no começo, ó, vai diminuindo a quantidade de falhas. Cada linha dessa do gráfico é um programa rodando, tá? É um benchmark rodando. Tem 3 benchmarks, um chamado Lucas, um é o GCC, tá? Que é o compilador para C, né? O GCC, e o outro é um programa chamado GAP, não sei que programa é esse. E o que está separando aqui é parte de dados, ou seja, falhas de dados e falhas de instruções de cada um desses programas, tá? Então, porque existem falhas nas caches que só guardam instruções e falhas nas caches que guardam dados, tá? Então, ele está fazendo essa separação para a gente tentar identificar a diferença entre eles. Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar um deles aqui, o GCC. Só o GCC para a gente olhar. O GCC de instruções é o que tem um asteriscozinho. Vamos achar ele aqui, ó. Tá aqui. Esse cara aqui, ó. Começou com 20 falhas a cada 1000 instruções, tá? 2 a cada 100. Então, 2% de miss, né? Então, uma taxa de falha do GCC, das instruções do GCC, 2%. Tá? Com caches de 4K. E chegou... foi baixando aqui, perto de 0. Certamente não é 0, tá? Porque tem falhas compulsórias, não vamos dizer que seja um valor muito baixinho aqui, perto de 0, né? Para uma cache de 256 kbytes, tá? Uma cache de instruções. Já o GCC na parte de dados é onde tem um quadradinho. Vou achar ele aqui, ó, tá aqui. Essa daqui. Caiu bastante, ó. Tem uma queda bem acentuada no começo, tá? À medida que você vai aumentando a quantidade de bytes da cache. Repara aqui, ó, aqui já ficou quase constante, aqui caiu bastante. Lá no final também já não começa a não cair muito, tá? Porque à medida, tem uma hora que você começa a aumentar o tamanho da cache e você já não tem muito ganho
Ah, então essa é a hora de parar, de gastar dinheiro, né? E área, porque é a hora que não está valendo mais a pena estender o tamanho da cache. Uma que fica legal da gente olhar é essa que tem um triângulozinho aqui, que é o Lucas, que é o benchmark que está sendo usado, e a medição aqui da cache de dados, tá? Reparem, ó, que tem uma queda bem acentuada até aqui. Né? No máximo aqui, entre 64 e 256K, a gente tem uma queda considerável na taxa de falhas, né? Só que depois de bytes na cache, né, quantidade, capacidade da cache, e não teve ganho nenhum para esse benchmark. Então, como que um projetista faria num projeto de hardware? Como que o projetista poderia definir assim, olha, eu quero construir esse processador, aí tem o projeto do processador, e agora eu vou passar para o projeto de cache. Qual vai ser o tamanho dessa cache de dados? Qual vai ser o tamanho dessa cache de instruções? Ah, quero colocar o maior tamanho possível. Bom, mas sei lá, isso tem um custo, isso gasta em área, em consumo, né, em energia e gasta em dinheiro, né? Ou seja, vai ter um custo. Vale a pena esse custo? Então vamos ver qual tamanho de cache, qual configuração de cache seria mais adequada para aquele conjunto de programas que eu pretendo rodar naquele processador. E aí que vem o processo de benchmarking, né, em simulação. Imagina, você não gastou R$1 ainda para construir a cache, mas você faz um monte de simuladores em software que são capazes de distinguir para aquele conjunto de programas quais que vão gerar falha, quais que vão gerar acerto, tudo em simulação. Depois de simular muito, né, você consegue ter essas visões aqui, gráficas, né, do que vale a pena e o que não vale a pena. Eu diria, olhando para esses benchmarks aqui, que os 256 aqui, eles limitam bem aqui, ó, entre 64 e 256, você já tem ganhos grandes aqui para a maioria dos benchmarks, e a partir dos 256, somente o quadradinho aqui, o GCC, a parte de dados do GCC teve proveito, todos os outros não, né? Então, isso significa que a cache ideal aí seria algo entre 64 e 256 aqui, né? Que não precisaria aumentar mais do que 256, que isso já seria inútil. Então, essa é a vantagem de cache, né? Você não precisa ter uma cache do tamanho da memória principal, você tem uma cache pequena e bem estruturada, com bons algoritmos ali de mapeamento, você já consegue ganhos suficientes, tá? Entenderam esse gráfico aqui? Entenderam a ideia por trás? Tem dúvidas ou posso seguir? Me falem aí se tiver precisando revisar algo. Eric, Anderson, Abrão, tudo certo? Charles? Cadê o tereré, Charles? Tá aí? O tereré, o Charles é movido a tereré, gente. Não, tranquilo, professor. Da minha parte tá tranquilo. Professor, esses benchmarks, eles são visando aplicações de propósito geral mesmo, ou é geralmente alguma aplicação assim de algum tipo específico? Exclusiva, né? Então, depende, aí vamos pensar. Benchmarking é essa ideia que existe por trás mesmo de benchmarking, é escolher adequadamente as aplicações que são significativas para a sua função, para a função que você está desejando avaliar. Por exemplo, se você está construindo ou está projetando uma cache que vai ser usada num processador de propósito geral, tem os benchmarks específicos para computação de propósito geral. Esses aqui são exemplos, tá? Vocês já ouviram falar do SPEC? Tem um que é bastante utilizado, chamado SPEC, para avaliação de processadores. Ele é um dos mais... Deixa eu abrir aqui uma... Se não me engano, esses três aqui são do SPEC, tá? Chama SPEC 2000, ele foi bastante... letra maiúscula, geralmente, ele é escrito assim nos livros, e ele o SPEC você compra a licença dele e usa, né, para avaliação de desempenho. Não sei se também tem aberto, sei que para a universidade, assim, geralmente é comprado para pesquisa, né?
Mas o SPEC, ele avalia processadores, geralmente processadores single core, ou seja, se você tem agora, eu já estou falando do processador dual core, quad core, estou fazendo um projeto multicore, talvez nenhum dos programas do SPEC 2000 sejam adequados, porque eles não vão aproveitar o paralelismo. Então, como que eu vou avaliar se o meu projeto paralelo está legal, se o benchmark que eu uso não explora o paralelismo? Então, se você estiver falando em processadores paralelos, aí a gente tem que procurar. Certamente tem versões do SPEC para paralelismo, para avaliar, né, com um sistema paralelo. Eu não sei o nome dessas outras versões do SPEC, mas tem outros conhecidos, como o Parsec. Aí ele tem um monte de programinhas paralelos, aí você usa para avaliar paralelismo, tá? Tem um outro, ele já é mais antigo, Splash 2, que é usado também com vários programinhas paralelos, tá? Tem um chamado, tem um aqui para single core chamado, por um tempo ele teve bastante uso também, é MyBench, o nome dele, e depois criaram um ParMyBench, que é para MyBench, assim. Então, esses dois primeiros eu sei que são para single core, os últimos ali para multicore, né? Tô falando os pouquinhos que eu sei de cabeça, tá? Mas, assim, existem muitos benchmarks conhecidos, né? Qualquer um de nós pode montar um benchmark, né? Para uma finalidade específica. Só que eles têm que ser muito bem escolhidos, porque eles têm que explorar bastante uma determinada funcionalidade, né? Então, alguns desses aqui exploram muito a unidade lógico-aritmética, outros exploram muito operações ponto flutuante, outros exploram muito operações gráficas. Então, cada programinha dentro... Porque isso aqui não é um programa, isso aqui é um conjunto de programas, né? Então, cada programinha explora uma determinada área ali do processador ou do sistema que você tá utilizando, né? Se você está trabalhando com GPU, né? Aí, puxa, nenhum desses aqui vai ser útil, porque nenhum desses aqui explora GPU, né? Então, aí tem que ver, de GPU tem... Aí, deixa eu lembrar o nome. Não, aí tem vários, né? Que exploram programinhas baseados em OpenCL, programinhas baseadas em CUDA, né? CUDA, não sei se é CUDA Bench, algo assim, né? Que tem um monte de programinhas CUDA significativos para você avaliar GPU, né? E assim por diante, tá? Então, depende muito da aplicação. Você está programando ou você está fazendo um projeto para sistemas embarcados, né? Aí, sei lá, talvez nenhum desses aqui seja útil para o sistema embarcado, seja significativo, né? Aí tem que procurar um benchmark significativo para aquela funcionalidade, né? E assim por diante. Esses específicos aqui, programação de propósito geral, tá? Esses aqui, acho que eles são do SPEC. Aí, ó, tá escrito aqui embaixo, ó. São realmente, ó, do SPEC 2000. Esse livro é cheio de gráficos baseados no SPEC. Ok? Agora sim, vamos ver algumas métricas, tá? Vamos começar a pensar em métricas, ó. Funcionalidade básica de cache. Processador requisita uma informação, tá? Num barramento, ele manda e ele não está nem um pouquinho preocupado em quem vai responder. O processador, ele é mestre do barramento, né? Ele joga a informação e espera aquele dado voltar para ele, tá? Ele não espera parado, ele pode fazer outras coisas, mas a funcionalidade que estava esperando aquele dado, ou seja, o programa que estava esperando aquele dado já não consegue mais avançar enquanto não chegar a informação que ele precisa. Bom, então ele requisita e espera, tá? Quando ele requisita algo, nesse caso aqui, vai bater lá numa cache L1, tá? A cache L1, ela tem um tempo, ou qualquer outra cache, ela tem um tempo para fazer todas aquelas operações, né, de multiplexação, de comparação de tag, passar por aquelas portas E, ou que a gente projetou. Então, isso gasta um tempo, até que a cache consiga devolver uma informação, se houve hit ou se houve miss. Isso é chamado de hit time, tá? Ou seja, o nome não colabora, tá, gente? Porque hit time dá a impressão assim, tempo para o acerto, né? Para o hit, mas não é. É um tempo
para descobrir se há hit ou miss. É um tempo necessário para dizer se houve falha ou acerto. Tá? Então, pode ser que haja falha, ou pode ser que haja acerto, e a gente gastou esse tempo, esse hit time, inevitavelmente, tá? Então, o hit time é o tempo para a cache decidir, teve acerto ou teve falha. Quando tem acerto, o dado já é devolvido para o processador, então você só gastou o hit time. Só que quando tem falha, você gastou o hit time mais o chamado em vermelhinho aqui, ó, de penalidade de um miss, ou miss penalty, né? É o tempo para corrigir uma falha. É o tempo para você ir daquela memória para o próximo nível de cache ou para a memória principal. Nesse nosso exemplo aqui, a penalidade de falha é ir à memória principal, tá? Então, reparem que a gente tem um hit time e um miss penalty. Quando há falha de cache, você gasta hit time mais miss penalty para resolver uma requisição de cache, ó, uma requisição de memória. Tá? Então, o tempo para o dado, a requisição sair do processador e o dado voltar para o processador foi hit time mais miss penalty, foi todo esse ciclo. Quando a gente tem acerto, o tempo é menor, porque é só esse tempo aqui, ó, é só o hit time. Tá? Então, ideal é só gastar hit time. Tá? Real é gastar hit time em muitos casos, em poucos casos gastar hit time mais miss penalty. Tá? Então, quais são as variáveis que a gente tem por enquanto, os parâmetros de desempenho que a gente tem por enquanto? Tá? Hit time, acabamos de definir, miss penalty, são informações que são dadas geralmente em tempo, tá? É o tempo para acessar a cache e decidir quando há hit ou miss, esse é o hit time, e o miss penalty é o tempo para tratar uma falha de cache, incluindo o tempo para substituir blocos se necessário, tá? Então, a penalidade de miss geralmente é um tempo muito maior do que o hit time, tá? Se a gente estivesse falando em termos de uma cache e já direto à memória principal, a gente estaria falando em, tipo, centenas de vezes, o tempo miss penalty é centenas de vezes maior do que hit time, tá? Está falando de que na memória principal é uma penalidade muito grande. O que vai balancear, né, o tempo? O que vai fazer com que a gente consiga definir o tempo real ali de acessar a cache? Quantas vezes, né, considerando todos os acessos que você teve à memória, quantas vezes teve acerto e quantas vezes teve falha, tá? Porque, ó, hit rate aqui é a taxa de acerto, ou miss rate com taxa de falha, né, somados dão 100%, e o que a gente gostaria é que a gente tivesse um hit rate, né, uma taxa de acerto muito maior do que taxa de falhas. Esse é o ideal, tá? Então, a gente está falando em torno, sei lá, vamos pensar assim, olha, eu quero uma taxa de acerto em torno de 98%. Tá? Estou sugerindo um valor alto aqui, tá? Isso ocasiona, né, uma taxa de falha de 2%, ou seja, 98% das vezes eu vou ficar pagando só esse preço aqui, ó, hit time. E 2% eu vou pagar o preço alto de hit time mais miss penalty, tá? Então, ideal, altíssimo hit rate, tá? 100% a gente não pode contar, mas 98%, 97% são valores desejados ali de hit rate, de taxa de acerto, tá? Então, vamos tentar formalizar o que seria o tempo médio de acesso à memória, ou seja, qual é o tempo médio de um acesso à memória. Todas as vezes que eu acesso a memória, né, eu vou ter alguns acertos e algumas falhas. Se eu fizer a média desses acessos na memória, ó, eu vou ter o que a gente está chamando de tempo médio de acesso à memória, tá? Um tempo médio de um acesso ou de uma referência, né, a um dado ou uma instrução. Pode ser para leitura ou para escrita, tanto faz. Esse tempo médio vai ser o seguinte, ó. O preço que eu pago inevitavelmente, que é o hit time, tá? Hit time, exatamente. É o hit time. Esse eu pago quando tem acerto e quando tem falha, né? Mais
o miss penalty somente nos casos onde houve falha de cache. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que essa minha cache, ela tem um hit time. Vou colocar aqui também. Ó, infelizmente, eu não consigo fazer a mesma notação matemática ali, né? Mas, como na fórmula, mas dá para entender aqui. Ó. O TMEM, tempo de acesso médio à memória, ó, é o tempo que eu gasto para decidir se houve um acesso ou uma falha. Vamos por 2 nanosegundos na cache. E 2 nanosegundos ali para a cache me devolver hit ou miss. Tá? Em 98%, eu estou supondo uma taxa de falha de... Opa, desculpa. 2%, né? Porque se for 98%, está péssima essa cache. Em 2% dos acessos à memória, então 0,02, eu vou pagar 100 nanosegundos, que é o tempo de ir na memória. Tá? Então, nesse exemplo aqui, qual seria o meu tempo médio de acesso à memória? 2 nanosegundos, mais, ali vai dar mais 2 nanosegundos, é isso, galera? É, né? Mais 2 nanosegundos. Ou seja, o tempo médio de acesso à memória vai ser 4 nanosegundos, nesse exemplo, tá? Todos os acessos gastaram 4? Não. Muitos gastaram 2 e poucos gastaram 2 mais os 100 nanosegundos lá. Tá? Então, em média, para esses 98% de acerto e 2% de falha, em média, eu consegui 4 nanosegundos de acesso à memória, para cada acesso à memória. Reparem que é uma métrica bem legal, porque eu tenho... agora, se eu falar assim, olha, o meu programa fez 1 milhão de acessos à memória, eu sei o tempo que a gente gastou na cache, né? 1 milhão de acessos vezes 4 nanosegundos por acesso, tá? Porque eu tenho uma média do tempo agora, tá? Em caso de acerto e em caso de falha. Então, voltando aqui na figura, ó, que a figura ajuda bastante, ó, eu gasto 2% inevitavelmente para todos os acessos. Esse tá 2%, desculpa, gente, 2 nanosegundos. 2 nanosegundos, inevitavelmente. Tá? E para 2% apenas dos acessos à memória, eu gasto também o miss penalty. Eu gasto o hit time mais o miss penalty. É isso que a gente está escrevendo como uma fórmula, tá? Uma fórmula de tempo médio de acesso à memória. Então, com isso aqui, a gente consegue... Aqui tem um exemplo pronto. Tá? A gente consegue inferir dados ali com relação ao desempenho de cache. Um primeiro aí que é esse tempo médio de acesso. Imagina, ó, existem 1 milhão de requisições a dados de memória. Tá? 1 milhão. A dados ou instruções, tá? Tanto faz se são dados ou instruções. 1 milhão de acessos à memória durante a execução de um determinado programa, tá? Sendo que desse 1 milhão de acessos, 180 mil causam falhas na cache L1. O tempo de hit, né, ou hit time dessa nossa L1 é 2 nanosegundos e a penalidade na L1 é 100 nanosegundos. Tá? O miss penalty é 100, hit time é 2. Os dados são iguaizinhos do exemplo que eu acabei de passar para vocês ali no outro slide, só que aqui a gente não tem a falha expressa direto na taxa de falhas, né? A gente vai calcular ela. Tá? Qual é o tempo médio de acesso à memória para esse programa? Tá? O tempo médio de um acesso à memória, tá? Nesse exemplo. Então, TMEM, ó, o tempo médio de acesso à memória vai ser o hit time mais miss rate vezes miss penalty. 2 nanosegundos é o hit time. Miss rate 0,18, porque a gente dividiu 180, ó, eu vou digitar, ó, miss rate, a taxa de falhas houve 180 mil falhas por 1 milhão de acessos, tá? Então, a minha taxa de falhas vai ser 180 por 1000, 18 por 100, 0,18, tá? 0,18 é a minha taxa de falhas, e quando há falhas, eu gasto 100 nanosegundos para corrigir as falhas, tá? Então, somente em 18% dos acessos eu vou gastar 100 nanosegundos. Em todos os outros eu vou gastar 2 mais
o tempo de correção lá da memória, tá? 2 nano mais 18 nano, 20 nanosegundos. Então, em média, para essa taxa aqui de 18%, eu gastei em média 20 segundos. Repare que no meu exemplo anterior, a taxa era 2%. Então, eu tive 4 nanosegundos de tempo médio de um acesso à memória. Aqui subiu para 20 nanosegundos, é porque a minha taxa de falha estava muito alta, uma taxa de 18% é muito alta, tá? Por isso que o tempo médio de acesso à memória aumentou de 4 para 20, tá? Do exemplo anterior para esse, ok? Mas eu consigo inferir, ó, um acesso à memória em média gastou 20 nanosegundos, como eu tenho 1 milhão de acessos à memória, eu sei o tempo que eu gastei lá na memória, indo à memória, tá? Eu não tenho tempo de processamento aqui, mas eu tenho tempo de memória. Tá? Que vai ser 1 milhão vezes 20 nanosegundos. Tá? E assim, a gente consegue, usando, né, esses 3, 4 parâmetros aqui, a gente consegue inferir muita coisa sobre cache. Tá? Tudo bem até aqui? Deu para entender? Eu não vou seguir, tá? Porque aqui a gente colocaria mais caches na jogada e aí vai demorar uns 20 minutos só naquele slide ali. Eu vou parar com uma cache apenas e a gente segue a parte de desempenho na aula que vem. Então, eu quero saber se ficou claro isso aqui, se dá para podemos seguir. Tranquilo? Beleza, turma? Só para finalizar. Beleza, professora. Beleza, né? Ver se todo mundo entendeu mesmo. Me respondam aqui, ó. E tentem fazer isso. Colocar uma cache L1, um tempo de acerto, vou fazer tudo em português aqui, fica mais fácil. É uma cache L1 com tempo de acerto 4 nanosegundos e penalidade de falha de 200 nanosegundos. A cada 1000 acessos à memória, há dos 20 falhas. 30 falhas. Vou ficar diferente. 30 falhas. Qual é o tempo médio de um acesso à memória? E a última pergunta, qual é o tempo gasto em memória para executar? Não precisa disso não vai demorar muito a resposta. Para executar um programa de tantas mil instruções, aí eu ia ter que falar quais instruções têm acesso à memória, tal. Demorar um pouquinho mais. Vamos responder essa daqui, pessoal. Vocês conseguem rapidamente me dar o TEMEM? Ver se algum de vocês aí encara as continhas. E a gente confere juntos aqui. Tempo de acerto, 4. Então, bit time. Mais. Eu vou fazer em português aqui, para ficar de acordo com o enunciado. Tempo de acerto mais taxa de falhas vezes penalidade de falha, de uma falha. Tempo de acerto, 4 nanosegundos, mais taxa de falhas dessa memória, pessoal, quanto? São 30 falhas por 1000 acessos. 3%. 3%, tá? E a penalidade, 200 nanosegundos. Isso deu, continua tendo os 4 nanosegundos aqui, 0,03 vezes os 200 nanosegundos, 4 nanosegundos vezes, aqui vai dar 6 nano, é isso, né? 1, 2, 10, mesmo. 10 nanosegundos, ou seja, em média, essa é a resposta, ó. Em média, cada acesso à memória gasta 10 nanosegundos, tá? Então, entendendo aí, interpretando, né? Professora, Pode falar. eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Todo acesso nosso vai demorar pelo menos 4 nanosegundos, né? Isso. Que é o tempo do hit, né?
Isso mesmo. A penalidade aí o tempo quando falha, não é o tempo de hit mais o tempo da falha? Ou não, é só o tempo da falha? É nessa fórmula aqui, se eu pensar o que você está falando aqui, eu entendo certinho a sua pergunta. Talvez isso não esteja batendo com aquele desenho que eu estava fazendo para vocês. Deixa eu ver se eu justifico. Porque eu tinha imaginado que ia ficar tipo uma média ponderada entre 4 uhum. nanosegundos vezes 97%, né? E 204 nanosegundos vezes 3%, entendeu? Para bater com aquele desenho que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo assim com vocês, não estava? Todos os acessos consomem essa parte aqui. Uhum. Né? Vamos ver se está batendo, ó. Repara assim, todos os acessos consomem os 4 nanosegundos. Então, aqui é 100%, né? É como se fosse 4 nanosegundos vezes 1. Ah, sim. 100%, né? Aí, e os demais? Os demais acessos geram falha. Ah, sim, sim. Mais acessos geram falha, então são os 30%, 30 não, 3% que geram falha consomem 200. Né? Somente 30% que geram falha consomem 200, mas concorda comigo que quando eu estava fazendo o desenho aqui todo, ele não está errado, porque aqueles 4 nanosegundos já foram somados para 100% dos acessos, entende? Vê se, para mim tá batendo, o desenho tá batendo com a fórmula, porque assim, a fórmula ela já é padrão, tá? A fórmula de qualquer maneira, ela tá correta, porque ela é o que define tempo médio de acesso à memória. Tô tentando encaixar se a fórmula tá batendo com esse meu desenho aqui. E me parece que tá, embora a tua dúvida seja bem pertinente, ó. Porque a tua dúvida seria, a forma como você colocou seria assim, 4 nanosegundos vezes 70%, mais 200 nanosegundos vezes 30, mas daí não bate com o desenho, porque os 4 nanosegundos, eles acontecem, aquele primeiro lá, aquela curvinha menorzinha lá do hit time, ela acontece para 100% dos casos. Então, não é uma média ponderada ali embaixo. Em 100% dos casos, a gente gastou nanosegundos. E nos 30% onde houve falha, a gente gastou 200. Por isso que a gente soma só o referente aos 30%. Você entendeu, Eric? É o Eric, né, que estava perguntando. Você entendeu? Que os 4% é como se fosse para 100% dos casos, eles já são gastos. Esse está separado. E 30% dos casos que houve falha, gasta os 200 nanosegundos para corrigir. Tá? Então, não é uma média ponderada, porque a média ponderada seria algo do tipo... Eu entendo, né, que a média, se fosse, né, isso aqui está incorreto, eu vou colocar incorreto para a gente não ter dúvida que na hora que vocês forem estudar, mas incorreto seria 70% dos casos gastando 4 nanosegundos, mais os 30% dos casos gastando 200, esse está incorreto. Né? Agora, tenta assim, ó, 70% dos casos gastando 4 nano e 30% dos casos gastando 204 nanosegundos. Foi assim que você pensou? Foi? Faz essa continha para mim aqui. Alguém, se puder fazer, ver se não vai dar o mesmo valor. 70% vezes os 4 nanosegundos. Desculpa. Não é 30%, né? É 3%. Aqui e aqui 97%, para ficar de acordo com o iniciado. Não era 30%, era 3%, né? 97% gastando 4 nano e 3% gastando 4 nano. Eu vou precisar confirmar se de repente isso aqui é a mesma... Deu o mesmo valor, sim. Mesmo valor, né? Vai dar 3,88 mais 6,12. Isso aqui, ó. Aí a ideia é que você tem que somar esses 4 aqui, né? Porque, ó, 97% dos casos houve hit, tá aqui. 97 vezes 4 nano.
Em 3% houve falha, mas você tem que somar o tempo de hit, que é os 4 nano aqui. Aí tudo bem. Aí dá certinho. O que não poderia era usar o 200 aqui. Aí você estaria ignorando o tempo de hit no caso das falhas. E o tempo de hit, ele acontece de qualquer maneira. Tá? Mas tá ótimo. Boa colocação. Não vou deixar mais como incorreto aqui. Incorreto seria... Esse aqui tá correto. O incorreto seria usar 97. Vou deixar assim escrito, pessoal, porque às vezes depois no vídeo pode confundir quem assistir. Assim tá incorreto. Tem que contar o tempo de hit no caso das falhas. Aí vem o correto aqui. Correto. Beleza? Joinha. Mais dúvidas, turma? Não? Eu vou finalizar, que agora eu me atrasei. Falei para minha mãe que eu ia passar lá 10 horas, ainda são 10h15. Tô indo, tá? Beijo. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu posto o vídeo para vocês, tá? Eu vou lá e volto e aí eu posto. Beijinho, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Melhor para sua manhã. Até. Obrigada. A gravação.